E todos digam graças a Deus. Aleluias. Irmãos, abra conosco no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O tema da mensagem que o Espírito Santo colocou no coração do pastor Moisés nessa noite é: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. A todo tempo, Deus é bom. Glória a Deus. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, a amada igreja pode se assentar, em nome de Jesus. Em todo tempo ama o amigo, está falando aí, e na angústia se faz o irmão. Então, amados, nós devemos amar o nosso amigo e vice-versa, ser amado por ele. Mas nós podemos amar ele e não ser amado por ele. Mas, porque está falando aqui que na hora da angústia nasce o irmão. Porque quando vocês estão conversando os dois juntos, ou eu também com outras pessoas, ali você vai conversando, e ali um vai ajudando o outro, quando os dois estão no mesmo pensamento, no mesmo espírito, principalmente, ali um vai fortalecendo o outro em oração. Você ora para mim, eu oro para você. Você ora para mim, eu oro para você. E vai ali, um vai ajudando o outro, exortando na palavra. Você pode, você consegue. E ali, era um amigo no início da aprovação, da angústia que você entra. Mas ao decorrer que essa angústia, nessa provação, essa tempestade que você talvez está passando por ela pode durar uma semana, como pode durar um mês, 2 meses, 3 meses. Então, nesse período, você acaba verdadeiramente notando que aquela pessoa passa a ser praticamente um irmão seu, não um irmão em Cristo, não um irmão mesmo, quase que de sangue, porque você está sempre se relacionando com ele, para falar, conversando com ele, ou no telefone, ou encontrando com ele para tomar um café, ou você vai na casa dele, ele vem na sua casa, e ele está te exortando a ficar na presença do Senhor, ou a superar, a suportar com resiliência aquela provação que você se encontra. Então, amados, mas o amigo, além disso, nesses momentos difíceis, aí tem que ser o amigo mesmo, a gente vê que ele precisa verdadeiramente ser amigo. Ser só conhecido não vai fazer diferença, não. Tem que ser amigo. E o amigo que quer te ajudar. Tem amigo que ele é seu amigo, mas quando você tem dificuldade, ele sabe que você vai talvez correr atrás dele, de precisar algo que seja financeiro, ele se afasta de você. Esse não é amigo, porque o amigo ele socorre o outro. Então, amados, aqui na Bíblia nós temos uma passagem que fala, está lá em Marcos capítulo 2, versículo 3, que fala que juntaram 4 homens para levar um paralítico até Jesus. E eles tentaram de todas as formas chegar com aquele homem até Jesus. Pela porta não dava, porque a multidão era imensa. Janela também está todo mundo ali, ouvindo Jesus falar. E os 4 amigos daquele homem, aqueles 4 homens, amigos daquele paralítico, deram um jeito de ter amarrado ele, naquela cama, naquele leito, e desceram ele pelo telhado e colocaram ele no meio onde estava Jesus. Porque aqueles homens também eram homens de fé, não era só amigos, eles tinham fé, que sabia que Jesus poderia ajudar o amigo deles que estava paralítico. Irmãos, graças a Deus, que quem tem nos carregado para um lado e para o outro é o Senhor Jesus. Porque amigos no dia de hoje, tem essas pessoas, existe, tem várias pessoas boas, são amigos mesmos. Mas, numa grande maioria, ela não é tão amigo quanto você pensa. Alguém de vocês que já foi decepcionado alguma vez? Com certeza, não precisa me responder não. Já. Tem pessoa que você pensa que é seu amigo, mas não é seu amigo. E às vezes, você dá mais valor àquela pessoa do que o seu ente querido dentro de casa. Você conversa mais com ele do que talvez com a esposa, talvez do que com o marido.
É uma pessoa muito importante para você, até ela te apunhalar pelas costas. Mas tem um amigo sincero que é seu amigo mesmo. Tem também. Não vamos colocar aqui, ser radicais, né? Não vamos fazer dessa forma. Tem o amigo mesmo. Mas nós sabemos que não precisa falar com o nosso verdadeiro amigo e fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos lá. A Bíblia fala também que há amigo mais chegado que irmão. Está lá em Provérbios 18, 24. Há amigo mais chegado que o nosso irmão de sangue. Ele está sempre preocupado com você. Olha lá, o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Então, quer dizer, ali está falando que não é você ter muitos amigos, mas você precisa ter pelo menos um amigo de verdade. Não quer dizer que você conversa com muitas pessoas, que todas aquelas pessoas são seus amigos, não. Mas um amigo você precisa ter e vice-versa. Então, amados, a gente vê que nós vivemos hoje numa sociedade, no século 21, ela é diferenciada em várias coisas, em costumes, em várias coisas. E você pode se alegrar com seu amigo ou com seus amigos, e pode também se entristecer com ele. Por isso que cada dia que passa, a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo para você saber entrar e sair de qualquer lugar. Para você ter discernimento até que ponto você pode conversar com aquela pessoa certo assunto ou não. Tem pessoa que vai abrindo a sua vida para qualquer pessoa, só porque a pessoa riu para ela assim, aquele ali mesmo, todo dia que eu passo ele me cumprimenta. Nem sabe a origem daquela pessoa. Então Deus está mostrando para nós nessa noite que nós devemos vigiar. E a cada dia mais. Irmãos, tudo o que fazemos devemos colocar primeiro nas mãos de Deus. A igreja concorda comigo, amém? Glória a Deus. Para que a gente possa fazer qualquer coisa corretamente. O mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno. Então aí está falando que é um ser espiritual, que entra na vida das pessoas, para quem não tem Jesus, e ali ele faz uma bagunça na vida daquela pessoa, e ainda faz bagunça na vida de outras pessoas da família e fora da família também. Porque o inimigo ele precisa de corpos, seja de animal ou de pessoas, para ele poder arruinar, acabar com a vida daquela e de outras pessoas também. Irmãos, então, o mundo jaz no maligno. Então o maligno é o nosso adversário. Adversário. Quando você está lidando com o adversário, ele quer te vencer de qualquer jeito. De qualquer jeito. Ele vai arrumar uma cilada para você, ele vai arrumar uma estratégia para você cair, ele vai querer te vencer de qualquer... É adversário seu. É adversário. Podemos dar exemplo aqui, conjecturar com um time de futebol, quando entra em campo, um time quer ganhar do outro de qualquer jeito, ainda mais for uma decisão, quer ganhar de qualquer jeito. Então, amados, o adversário entra em campo para te vencer, ele não entra para perder o jogo, ele entra para vencer. Para vencer. Então vamos lá. Nós temos aí em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Vocês vão entender o que acontece. Aqui é um adversário espiritual. O mundo jaz no maligno, que é o diabo, que é um adversário. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ali está falando também do adversário. Ali está falando do rival. O rival, você vê a semântica, né? Essa palavra, eu estava até examinando lá para falar melhor para a igreja. Ela analisa o conteúdo do que está sendo falado, semântica. E também ela faz estudos mais aprofundados em qualquer nível. Então, semanticamente falando, rival é a mesma coisa que adversário, ou quase igual.
Mas provocava, excessivamente provocava Ana, que era mulher também do mesmo marido, Eucana. E elas moravam dentro da mesma casa. Mas Penina, que era essa rival aí, ela tinha 10 filhos com Eucana. E Ana não tinha ninguém. Mas tinha Deus. Glória, hein? Não tinha nenhum filho, mas tinha Deus. Então quem tinha mais? Quem tinha melhor parte? Seria Ana ou seria Penina? Então, amados, Deus é maravilhoso. E ela ficou ali, chorando, né, orando, buscando. Aí quando chegou um certo período da vida dela, que ela nem chorava mais, não saía lágrima, e nem voz, nem som nenhum saía da boca dela de tamanha angústia. Mas ela tinha um amigo, Deus. O amigo estava ali firme com ela, firme e observando ela perseverar na oração. E ela está ali, até que o Senhor dela, se eu não me engano, acho que era Eli, fala com ela assim: você está embriagada? Não estou embriagada não, meu Senhor. Estou embriagada não. Estou buscando no Senhor, estou buscando a minha vitória, estou buscando aquilo que eu desejo. Que ela queria dar filho, mas a madre dela tinha sido cerrada. Ela era estéril. E ela orou e fez um voto a Deus: Senhor, me conceder um filho, eu vou colocar ele, assim que ele desmamar, eu vou colocar ele para morar, ser criado dentro do templo do Senhor. Ela teve o profeta Samuel, aleluia. E depois teve mais 4 filhos ainda. Então, amados, nós estamos vendo que o tempo é de Deus. A angústia nossa, quem tira é Deus. O homem não tira angústia, não. Eu estou com um especialista aí, que ele é muito famoso e ele é caro. Mas eu tenho dinheiro para pagar. O pastor Júnior tem dinheiro para pagar. Eu não tenho, mas eu busco em Deus. Ele não, ele paga o homem lá embaixo, mas não resolve nada, só pega o dinheiro dele. Então, amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: a pessoa angustiada, ela precisa às vezes ter um amigo físico, para ela vir conversar com ele. Mas o principal amigo que vai curar aquela pessoa, curar aquela enfermidade, é o nosso Deus, aleluia. Aquela pessoa vai fortalecer ela, conversando com ela assim: continua buscando no Senhor, que o Senhor, Ele há de ouvir o seu clamor, o seu pedido. Espera com paciência. Porque o Senhor com certeza já se inclinou para você estar ouvindo o seu clamor. No tempo dele, Ele vai te dar a sua vitória. No tempo dele, Ele vai arrancar essa angústia do seu peito, aleluia. Irmãos, nós estamos vendo aqui que nós temos que ter cuidado com o nosso dia a dia. Muito cuidado com o nosso dia a dia. Provérbios capítulo 13, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Está vendo, irmão? Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Tem gente que fala muito. Tem muitas pessoas que falam muito. Muito, mas de falar muito mesmo. Conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro. Mas agora estou falando ali quer dizer a pessoa conversar, falar o que não deve falar para qualquer pessoa. Falar da sua vida conjugal, falar da sua vida financeira, falar da sua vida espiritual. Isso aí você fala com Deus. É com Deus. Tem casos, se os irmãos discordarem de mim, não tem problema. Tem casos que você, nem para o seu marido você não pode falar, nem para a sua esposa você não pode falar, porque se ele não tiver no mesmo raciocínio seu, vai dar confusão. Vai dar confusão. Às vezes a pessoa fala achando que assim, eu não escondo nada do meu marido. Estou falando para você esconder nada do seu marido não, que uma hora ele te pega. E vice-versa. Não é isso não. Mas tem coisa, você vai falar, talvez achar que vai dar fazer ciúme nela ou fazer ciúme nele. E você vai falar para se engrandecer. Pronto.
É problema de 15, 20 dias, talvez até de separação. A vizinha lá embaixo perguntou se eu ainda estou casado com você, não sei o que. Nunca conversei com a mulher, veio perguntar, para que você vai falar isso com a sua mulher? Para que você vai falar? Você ia falar assim, não, eu sou casado com minha mulher, eu amo minha mulher, minha esposa mora ali em cima, então estamos firmes, temos uma filha. Fechou, acabou. Já cortou para lá. Agora chegar em casa, para que eu vou falar isso lá? Uma confusão. O que ela vai falar? Se ela falou isso com você, você já deu confiança para ela. Olha só a confusão formada. Então está lá. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito de seus lábios se destrói. E é mesmo. Depois que foi instaurado o inquérito, que ela capatou, te enquadrou, te colocou no canto, eu te falo, se é grandão, você vai ficando pequenininho, porque ela só vai falando, despejando em cima. Então, você tem que aguentar, você foi falar, e vice-versa. Você pensou que era uma conversa normal, mas aquilo ali vai para um outro caminho, que é confusão na certa. Então, amados, nós temos que ter cuidado. Então até aqui vemos muitos problemas em todas as áreas. Então tem que ter cuidado. Primeiro, com quem falamos. Segundo, o que falamos. Primeiro é com quem falamos. Depois, segundo, o que nós falamos às pessoas. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque verdadeiramente, quando chega no outro lado, a conversa, você falou A, lá chega A, B. Ainda tem que passar para lá A, B, C. Já vai aumentando aquilo ali. Então, parece que uma vez nós até pregamos sobre isso, tinha uma pomba muito grande, branca, com a pinta preta em cima de uma igreja. E ali, o menino foi, o pessoal de lugarejos pequenos, foi e falou, mãe, tem uma pomba lá em cima da igreja, ela é branca com a pinta preta na cabeça. Aí a mãe, quando o marido veio almoçar, falou assim, tem uma pomba lá, branca com várias pintas pretas na cabeça. Quando chegou lá de tarde, né, naquela província, naquela cidadezinha, lugarejo, a pomba já era preta com pinta branca. Inverteu o negócio. É assim que chega as conversas na nossa casa, para destruir seu casamento, para destruir a sua fé, para te tirar da igreja. É assim que chega, irmãos. É devagarzinho, ninguém chega assim, é isso, é aquilo, não. O negócio é sapatinho de algodão mesmo. E você vai entrando naquilo ali, é de gaiato. Conforme tinha uma música antiga, entrei de gaiato no navio, por aí. Entrou de gaiato. Então, amados, nós temos que ter cuidado. Temos que ter certeza, igreja, que na nossa vida tem esses ingredientes, ou esses seres, ou essas coisas que vamos falar aqui. Na nossa vida precisa ter Jesus. Na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter fé, precisamos ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Senão você vai cair. Você não aguenta, irmão, o sistema, você não aguenta, né, o que o mundo tem oferecido aí fora. Você não aguenta ficar de pé na presença do Senhor. Você começa a sofrer, às vezes que é uma coisa que quer tanto lá fora, que você começa já a demonstrar isso dentro da sua casa, sem você perceber. Então, o apóstolo Paulo fala lá, né, se os seus olhos te fizerem pecar, arranque ele, né, mas é espiritualmente falando. Quer dizer, não olha para aquilo, Mas a pessoa está para cá, eu não quero olhar não, vou olhar só um pouquinho só, para ver. Então, esse pouquinho só, aí tem uma hora, sem você perceber, você está olhando diretamente, eu vou olhar para lá, mas não vou dar confiança. É assim que acontece, irmão. Quando você não quer, você vai embora. Se você ficar ali naquele lugar parado, aí você vai virando, até você olhar. E depois que você olhar para lá, você fala, agora eu posso olhar e eu só não vou desejar. Se você quis tanto olhar, isso porque você já está desejando. Eu não quis olhar, você quis olhar, por que você não foi embora? Não seguiu o seu rumo? Então, amados, por isso que muitas pessoas têm caído. Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 36. Jesus sabia
como ele ia proceder em certas situações. Um homem que ficou muito angustiado por mim, por você, pelo pastor Júnior. Jesus andou angustiado por nós, sofrendo de angústia, sofrimento, né, batalhando ali para vencer o que ele veio fazer aqui, o objetivo dele, e morrer naquela cruz pesada para nos salvar. Está lá. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? No momento difícil, Jesus, ele procurou a ficar com seu Pai. Deixou os discípulos e foi ter com o Pai. Os nossos amigos, parentes, precisam entender que tem certas coisas que eles não vão resolver para nós de jeito nenhum. Tem hora que palavras não resolvem nada. Tem hora, é o momento seu com Deus ali. Quem estava com Jesus? Os seus discípulos, os seus amigos. Mas aquele momento que ele estava passando, era ele com o Pai, que já estava perto da hora dele ser preso. E ele sabia disso. Então, ele falou assim: eu preciso ter o meu momento com o Pai. Eu vou buscar força no Pai. Você tem se fortalecido no Senhor? Você tem buscado força no Senhor? Você tem tirado um tempo e ficado sozinho com o Senhor? Nós fazemos oração em grupo na minha casa, coletivamente. Mas tem momento que é só eu e Deus. Tem momento que é só você e Deus. Porque às vezes, se você orar alto perto do marido, eu queria tanto que meu marido fosse dessa forma. Aí ele fala assim: mas por causa de que eu estou ruim assim, pronto, já começou a confusão. Já começou a confusão. Vocês estão entendendo, irmão? É a mesma coisa. A esposa também falou assim, o marido falou assim: eu queria tanto que a minha mulher fosse uma boa cozinheira, não sei o que, o feijão dela está muito ruim. Aí, Senhor, ajuda ela a cozinhar. E arrumou a confusão. Acabou a oração. Acabou a oração. Estou vendo o menino rindo aí, estou achando que até, irmão, capricha lá, que o menino já riu aí. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, ó, no versículo 33 e 34. E tomou consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui. Eu vou, esses meus colegas, os meus discípulos, não vai resolver isso aí não. Ficai aqui e vigiai, para que não entreis em tentação, né? Vigiais. Então, vamos ler mais um. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora ou aquele cálice. Tem evangelho que fala do cálice. Então, amados, nós estamos vendo aqui, verdadeiramente, Jesus sabia a quem recorrer. Você sabe a quem recorrer? Você está buscando nele? Você está confiando nele? Você está crendo nele? Você sabe que quando ele entra em ação, o milagre acontece. Você sabe quando ele entra em ação, a cura acontece. Você sabe quando ele entra em ação, o casamento, ele toma outra direção, outro rumo, porque ele está no meio daquele negócio. É assim que funciona. Mas ele tem que estar. Se ele estiver de lado, se ele estiver mais na frente, ou estiver afastado para lá, você está sozinho. Mas ele nunca faz isso. Quem afasta de Jesus são as pessoas que não buscam nele, que não confiam nele. Mas ele está aqui te falando nessa noite que quando você buscar ele de todo o vosso coração, ele está ali presente. Aleluia. Irmãos, Jesus sabia quem recorrer. Jesus sabia que ele teria resposta por parte do Pai, naquele momento tão difícil que ele passava, ou estava passando. Irmão, quando você faz isso, a resposta vem.
ela é imediata. Agora, a consequência da resposta que ele vai te dar, aí você tem que analisar o que está acontecendo, como Deus está te respondendo, como você vai reagir para sair daquela situação. Ele já te dá a resposta, mas às vezes a pessoa não entende. Você lembra quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, tinha morrido? Ele chega para conversar com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Ele falou: não, ele não morreu não, ele apenas dorme. Eu vou ressuscitar. Não, você não está entendendo não, já está até sepultado. Aí Jesus falou: eu vou fazer ele ressurgir. Então, às vezes a pessoa não entende. O discípulo mesmo falou: ele está morto, já cheira a morte. Ele falou assim: ele apenas dorme. Mas você não está entendendo não? Ele morreu. Para os discípulos ele falou: ele morreu, mas eu vou ressuscitar ele. E fez isso lá na frente. Lázaro, vem para lá fora. Irmão, quantas pessoas aqui já foram ressuscitadas pelo Senhor Jesus, aleluia? Que ele tirou da bebida, tirou dos caminhos tortuosos, tirou da macumba, tirou da idolatria, está aqui hoje assentado, aqui ouvindo a palavra de Deus. E Deus está aqui, o Deus vivo, o Deus que responde, o Deus que socorre, o Deus que levanta. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, mas nós precisamos ficar ligados nisso aqui que nós vamos ler. Provérbios 29, 2. Presta atenção. Glória a Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Então, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo, quando o justo se engrandece, o povo se alegra, porque é mais oração, é mais jejum, é mais concentração de fé, o povo, todo mundo orando. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Hoje tem mais cristão ou tem mais ímpio na face da terra? Precisa me responder não. Vai num barzinho agora aí sexta-feira, vê se está mais cheio do que é a igreja. Então, quando o ímpio domina, o povo geme. É isso aí, irmão. Então a igreja, ela precisa ser forte, ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa verdadeiramente propagar a palavra do Senhor. Você falar para o vizinho, falar para a família, falar para os parentes, falar no serviço sobre Jesus. Porque depois quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Convide alguém para vir na igreja, seja nessa, seja lá, vai lá na igreja perto da sua casa, você mora lá em Benfica, vai na igreja lá. Porque quando o povo lá, quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então a gente está vendo aí que o povo está gemendo, por quê? O ímpio está dominando. Então, amados, vamos lá. A igreja precisa trabalhar para que cada servo possa lançando a palavra. E o Espírito Santo fazer o trabalho dele, que é convencer o ser humano ou a humanidade do pecado. Mas às vezes os nossos amigos, entre aspas, nos deixam sozinhos em certas situações. Aí entra o nosso verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus, para nos socorrer, para nos consolar, para nos confortar, para nos colocar de pé. Porque o amigo, que antes era seu amigo, porque você só estava conversando com ele, mas quando talvez você falou o seu problema, e conforme eu falei lá no começo da pregação, se for financeiro, ele vira até seu inimigo. E ele fala assim: eu não posso te ajudar, que eu também estou passando uma fase que você nem imagina. Quando é amigo mesmo, se ele estiver comendo um pedaço de pão, ele divide com você. Você tem 2 pacotes de arroz na casa dele, ele te dá um para você. Então, amados, nós precisamos ficar ligados nas coisas de Deus. Nenhum de nós aqui, em nome do Senhor Jesus, vai precisar disso não. Em vez de a gente pedir emprestado, nós vamos emprestar para lá ou dar para a pessoa. Porque o Senhor é provedor. Então é o Jeová Jireh, aleluia, é o Deus provedor, é esse Deus que nós servimos, aleluia. Então nós vamos ser o mercado para os nossos amigos. Nós vamos pensar: mas você tem mercado? Não, tem, na parte
Quanto mais eu tiro e ajudo as pessoas, mais aparece mantimento dentro do meu armário. Aleluia. Deus é fiel. João 15:14. Glória a Deus. Esse Deus é nosso amigo também, maravilhoso. Vós sereis meus amigos. Jesus falando, vós sereis meus amigos, se auxiliar, fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus já declarou a amizade dele para cada um de nós. Jesus é seu amigo, você. É meu amigo, é seu amigo João, seu amigo pastor Isabel, seu amigo, cada irmão que está aí, irmã Roberta, irmão Wesley, mamãe dele que está na frente aí. Jesus é nosso amigo. Só coloca uma condição, irmãos, um ser humano, né, que ele estava aqui como ser humano, nesse mesmo corpo de humilhação, que morreu numa cruz pesada, todo machucado, moído pelas nossas transgressões. Ele fala assim, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Aí, essa condição do si aí que fica ruim. Ele manda você amar, ele manda você perdoar, ele manda você orar um pelos outros, ele manda você tirar o rancor do seu coração, ele fala para você orar, ele fala para você participar de cultos, que a Bíblia fala para você congregar, seguir os mandamentos dele, não matar, não furtar. Então ele diminuiu para 2, né? Só para facilitar. Adorarás somente a seu Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então tem muita pessoa que ela ama assim, mas só ela, o próximo é depois. O próximo é o próximo. Então, amados, a condição é essa. Aí se você fizer a vontade, que você é amigo de Deus, aleluia, do próprio Deus. Irmão, e esse amigo esse aí não vira as costas para você não. Esse aí, ele te protege, esse aí te ajuda, esse aí ele te ouve ali, esse aí vê as suas lágrimas e ele te socorre. Esse não é um falso amigo não, esse aí é um amigo verdadeiro. Esse não é um falso profeta não, esse aí é o verdadeiro Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, esse não falha, esse aí, ele não depende de nós dependemos dele. Nunca ele vai depender de nós é que dependemos dele. Irmãos, já na cruz, mas antes disso, na cruz João o acompanhava. Ele acompanhava Jesus, desde que ele foi preso, João acompanhava ele, discípulo dele. O tempo todo, praticamente, ele estava ali acompanhando. A Bíblia não fala se é de longe ou de perto. Na cruz eu sei que ele estava próximo, perto da cruz. Mas quando Jesus estava sendo preso, então a Bíblia fala que ele acompanhava. Com certeza era de longe, talvez ele poderia ser preso também, que ele era discípulo de Jesus. Mas a gente sabe que João também não ia ser morto, a gente ficou sabendo no final, claro. Nessa época a gente não sabia ainda que era preciso ele escrever o livro de Apocalipse. Então ele não podia morrer, mas Jesus sabia disso, mas João não sabia, que ele ia ser preso, depois ser levado para a ilha de Patmos, e ali ia ser revelado para ele o livro de Apocalipse. Então, olha como é que Deus é maravilhoso, mas ele foi acompanhando toda a trajetória, para depois Deus revelar para ele, lá numa prisão, que era uma prisão a ilha de Patmos, revelar para ele todo o livro de Apocalipse, e os dias que ainda às vezes a gente nem vai ver, tem coisas que a gente nem vai ver que vai acontecer em Apocalipse, que nós vamos sair daqui antes da grande tribulação, graças a Deus, sem tribulação. Você está vendo como estão as igrejas por aí, e com tribulação. Então, amado, nós temos que analisar isso aí. Tem gente que defende uma outra linha, que vai sair na metade, que vai sair depois da grande tribulação. Então, a gente respeita, mas se você olhar a Bíblia, não tem condição. Avisou, né, no tempo do dilúvio, avisou do cativo na Babilônia, avisou de Sodoma e Gomorra. Deus avisa a igreja. Deus está falando para nós aqui nessa noite, para a gente vigiar e ficar preparado, que Ele está voltando. Está avisando.
Só não fica preparado quem não quiser. A gente está vendo tudo que está acontecendo. Então vamos lá. Então, amado, João acompanhava o tempo todo, mas os outros sumido. Aí, muitas das vezes a gente fala assim: covardes, não foram amigos de Jesus, abandonaram Jesus. Se você pensar dessa forma, é verdade, está escrito dessa forma. Mas se você for ver pelo lado espiritual, tinha que acontecer isso. Porque depois eles ficaram em Jerusalém, onde foram batizados no Espírito Santo, e saíram pregando a palavra de Deus quando começou a perseguição da igreja. Eles saíram espalhando o evangelho, a palavra do Senhor, e foram mortos. Depois que o evangelho estava bem propagado, eles foram mortos. Uns foram decapitados, outros foram passados por lança, foram flechados, esfolados, que era amarrar ele no cavalo, sair arrastando pela rua. Mas nesse momento aqui eles precisavam passar para poder não morrer, para continuar a palavra a ser pregada. São estratégias de Deus. Deus tem uma estratégia na sua vida. Deus tem plano na sua vida, pastor Júnior. Deus tem plano na sua vida, Jonathan. Na nossa vida que estão aqui. Às vezes os planos de Deus não é de acordo com o nosso, é diferente às vezes. Mas eu te falo, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Amados, às vezes os amigos, eles podem e às vezes abandonam. Mas Jesus é o nosso amigo fiel. Ele jamais vai nos abandonar. Ele jamais vai nos deixar desamparado. Ele jamais vai deixar de ouvir um clamor, uma súplica sua pelas madrugadas dentro. Ele jamais vai deixar de recolher uma lágrima sua que tem rolado pelo seu rosto ou pela sua face durante a madrugada, durante o dia. Que às vezes você não consegue esconder de ninguém que você está machucada por dentro. Que a sua alma ela carece de uma atenção maior, e quem vai fazer isso é o Espírito Santo. De tão amargurada que está a sua vida. Quem aqui nunca passou por isso, por momentos difíceis? Todos nós passamos, e às vezes a gente ainda passa ainda. Sempre a gente está passando por alguma coisinha. Sai de um problema, entra outro. Sai do outro problema, entra outro. Mas nós temos um Deus que sempre está nos socorrendo, aleluia. E Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. É o amigo que não falha. É um amigo que não nega, é um amigo que morreu por nós, é um amigo que morreu para nos salvar, e nós vamos morar com Ele na eternidade, aleluia. É amigo bom, hein? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluia. Que amigo fantástico nós temos, que amigo maravilhoso nós temos. Esse é amigo, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como está o seu altar com Deus? Pastor Moisés, como está o seu altar com Deus? Nós estamos sempre falando nas pregações, irmão, que Deus tem tocado muito sobre isso, sobre o altar diante do Senhor. Na última pregação falamos isso, e vamos tornar a repetir, para que alguém não ouviu essa palavra, que ouça aqui na igreja, que ouça depois lá no YouTube. Elias, depois de 450 profetas, que ele matou a espada, que eles tinham buscado no Deus dele, que nunca ouviu eles, nunca respondeu eles, não fez nada. Elias falou assim: agora vocês saem para lá, que eu vou orar ao Deus Todo-Poderoso. Então, antes de matar eles, claro, né? Depois não ia falar para eles sair para lá, depois de morto não tinha jeito. Então Elias pega, primeira coisa que ele faz para conversar com Deus é restaurar o altar. Olha, irmão, olha a importância do altar estar restaurado. Para nós dobrarmos nosso joelho na nossa casa, para conversar com o Senhor, a primeira coisa que temos que fazer é restaurar o nosso altar, para depois orar ao Senhor. Porque se a pessoa já está tão angustiada, está tão precisando de tanta coisa, que ela já chega logo pedindo: Senhor, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, mas não chega do jeito que precisa. Fala: Senhor, eu quero aqui pedir perdão, Senhor, por todas as coisas erradas que eu tenho feito, pelas minhas transgressões. Tenha misericórdia de mim, Senhor.
Senhor, aceite o meu pedido, aceite a minha oração, ouve, Senhor, o meu clamor. Está restaurando o altar. E Deus está vendo que ela está falando aquilo de coração, todo o seu coração. Não é porque ela está precisando, ela está se reconciliando com Deus. E ela sabe que a nossa ajuda, ela vem do alto. A nossa ajuda vem de lá. Então a pessoa sabe. Aí nesse momento Deus começa a inclinar e ouvir. Ela vai falando Deus. Aí quando ela acaba de orar, ela já tem um refrigério diante daquela oração que ela fez, aquela entrega que ela falou com o Senhor. O Senhor já sabe o que ela precisa. Mas o Senhor quer ver, ouvir da boca dela o pedido. Que muita gente fala assim, cadê o seu Deus? Tem um louvor que fala assim, onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, aleluia. Também no meu coração está aqui, aleluia. No nosso coração, aleluia. A parte da música vocês deixam de lado, senão o meu idioma vai até me tomar o microfone, porque eu cantor, não sou cantor. Mas Deus me perdoa por isso, que eu fiz o melhor aqui. Então, amados, nós devemos ficar firmes. Esse é um amigo fiel. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Mas Deus não esquece não, irmão. Não te esquece nunca, nem de mim, nem de ninguém, nem do nosso pastor, o presidente da igreja, anjo da igreja, pastor Daniel. Não esquece de nós nunca, nunca. Às vezes é preciso você estar enfrentando isso, porque foi um caminho que você escolheu traçar ele. Estou falando que é o caminho de Jesus, não. Agora estou falando no caminho mesmo, é aquela decisão que você tomou, você que tomou. Talvez o Espírito Santo falou várias vezes, não faz isso, não faz aquilo, não é para você, mas você falou assim, não, eu quero fazer. Aí entrou o eu entrou na frente de Deus, tem que ser Deus primeiro. Então, inverteu-se as coisas. Então, amados, aí você está passando por uma luta muito grande. Aí você fala, por que está acontecendo isso comigo? Você mesmo procurou, eu mesmo procurei. Então, só ponha a mão, irmão, onde você alcança. Onde você alcança. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. No mundo tereis aflições, então não reclama não, irmãos. A gente vai ter problema aqui nesse mundo, a gente não é daqui. A gente não é daqui, a gente é forasteiro. Estamos aqui de passagem. Então, amados, fique tranquilo que no tempo oportuno a sua bênção, a sua vitória, a sua cura, as portas vão se abrir para você, aleluia. Fique tranquilo. Pastor Moisés também está nas batalhas aí, mas eu tenho fé que o Senhor há de me dar uma solução. Eu tenho fé nele. Porque se eu não tiver fé nele, nem na igreja eu não estava mais. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque a gente tem temor ao Senhor, não é medo, não é temor, respeito do nosso Deus. E a gente sabe que Ele está aqui. Nós sabemos que os olhos dele estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, ainda mais o seu povo. Será que o Senhor desviou os olhos dele, de nós, para que a gente venha cair, venha machucar? Não, Ele está de olho. Se Ele te colocou lá na prova, lá, Ele está tomando conta de você, Ele está lá também. Então, amado, fique tranquilo, que Deus vai te conceder, ou então te considerar, tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Mas quando você pede com fé, não pede de qualquer jeito não. Então a gente chega em qualquer lugar de qualquer jeito? Não, tem lugar que você pode chegar quase sem roupa, quem vai para a praia aí. Para você vir na casa de Deus, você tem que vir preparado para vir na casa de Deus. Você tem que vir vestido adequadamente. Estou falando roupa de luz, de grife, não é isso que eu estou falando não. Mas você tem que vir preparado para ouvir a palavra do Senhor. Então, amado, aqui na nossa igreja a gente não prega costumes. Então, eu sempre falo, ainda mais que esse calor, sempre estou falando aqui, o pastor Daniel também já falou muitas vezes, né? A irmã que vai vir, ela precisa vir de quê? É chegar no espelho, ela olhar, essa roupa está joia para mim na igreja, ou chegar no espelho, essa roupa não dá para mim. Então, é ela que tem que decidir. O Espírito Santo está mostrando, não está boa. Não tem problema não, as irmãs não vão reparar não. Não é assim que funciona. Então a gente tem, para cada lugar tem você tem uma vestimenta, por exemplo. Eu mesmo não gosto de sair aí, né, andando para qualquer lugar, de bermuda, nem de bermuda, às vezes o calor assim, é muito difícil, muito difícil. Se eu descer para o centro da cidade, é muito difícil ir de bermuda. Mas não estou falando que é proibido,
Estou falando isso, eu, o pastor Moisés, não gosto. Não estou falando que o irmão que está de bermuda lá embaixo, que eu vou achar ruim que a pessoa ela está de bermuda, já não é isso não. Eu não gosto, mas porque a igreja não pega costume. E agora eu tenho que saber como está aquela bermuda. Então a irmã tem que saber como está aquela saia, como está aquele vestido, como está aquela camiseta, se não está muito colante, que o vestido está muito apertado. E cada um tem que saber de si, porque Deus sabe de nós todos. Aleluia. Então que Deus te abençoe, meu irmão. Nosso amigo, verdadeiro amigo e fiel, chama-se Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, te guarde, te proteja.